Olá, alunos do sexto ano. Última videoaula de Ciências da Unidade 2, da apostila volume 1, videoaula número 5. O assunto de hoje é concluir a apostila na página 48 e 49. Sugiro que vocês pausem o vídeo e façam leitura desse conteúdo nas duas páginas e assim que terminarem, retornem aqui para a explicação. Aprendemos que o planeta Terra, internamente, ele é dividido em camadas. A mais interna é o núcleo interno, por fora dele núcleo externo. O manto, também existe o manto superior e o manto inferior. E por fora de todos eles, a camada mais endurecida da Terra, a camada que compreende a crosta. Na crosta nós temos os continentes, mas também temos a parte de água, que a gente chama de hidrosfera. A parte de terra, formada pela crosta e pela parte superior do manto, a gente chama de litosfera. A parte da terra que tem o ar, a gente chama de atmosfera. E o conjunto dessas três, hidrosfera, atmosfera e litosfera, a gente chama o conjunto delas de biosfera, ou seja, onde existe vida. Na hidrosfera, a água está distribuída na maior porção, 97,5% de água salgada, 2,5% de água doce. Da água doce, a maior parte está congelada, sendo que a água doce líquida corresponde a 31,1%, sendo que disso, praticamente toda a água está no subsolo, em aquíferos ou no lençol freático. Só sobra 4% de água superficial, formando os rios e os lagos. Já a atmosfera, ela é composta na sua maioria pelo gás nitrogênio, cerca de 78%, 21% é oxigênio, que a gente utiliza na nossa respiração, e os outros 1% são gás carbônico, entre outros gases e também a própria umidade, vapor de água. A atmosfera ela pode ser dividida em camadas, sendo que a camada mais próxima, inclusive onde a gente vive, é a troposfera. Depois da troposfera vem a estratosfera, mesosfera, termosfera e, por último, a exosfera. Essa camada começa, então, da superfície da Terra até 18 km de altura. As temperaturas nela elas variam de temperaturas inferiores a zero até em torno de 40 graus. É aqui onde existem os seres vivos, é onde os aviões comerciais circulam também. A estratosfera ela se estende dos 18 km de altitude até 50 km de altitude, e é nessa camada, nessa camada não existe oxigênio para respirar, apenas ozônio. É nessa camada, então, que ocorre a proteção do nosso planeta. A luz do Sol que chega aqui nessa região é muito agressiva e a camada de ozônio ela evita que toda a iluminação do Sol penetre no planeta Terra, protegendo e evitando, por exemplo, que os seres que vivem na Terra morram, Essa camada ela acaba dando uma proteção, ela impede que toda a luz do Sol entre. A mesosfera é uma camada que vai de 50 até 80 km de altitude. Lá a temperatura é muito baixa e nessa camada os meteoros, por exemplo, quando eles estão passando, eles acabam incendiando e dando esse aspecto visual. A termosfera, ela se situa entre 80 e 600 km de altitude. O nome dela está relacionado à temperatura, já que nessa camada a temperatura ela é mais alta do que nas demais. É aqui que ocorre a propagação das ondas de rádio e nessa camada também ocorre o fenômeno da aurora boreal. A exosfera ela começa em 600 km de altitude e vai até 10.000 km. Essa camada é considerada o limite entre a Terra e o espaço, é onde ficam os telescópios e também os satélites artificiais. Mas uma pergunta que sempre me fazem é por que o céu é azul? Na verdade, o céu ele não é necessariamente azul. O que acontece é que o Sol ele emite uma luz branca. E essa luz branca, ao atravessar a atmosfera, aqui é um prisma nessa figura, Mas no caso, quando a luz branca do Sol atravessa a atmosfera, devido ao ângulo que a atmosfera e o Sol eles possuem,
ocorre uma decomposição da luz e gera como se fosse um arco-íris de cores. Só que a maior parte do dia, a inclinação faz com que a decomposição libere a coloração azul. Então, a maior parte do dia a gente vê o céu com a coloração azul, a menos que tenha nuvens, né? Porém, tanto no amanhecer quanto ao anoitecer, no pôr do sol, a gente consegue perceber que, de acordo com a inclinação, a gente pode ter colorações tanto puxando para um tom de roxo, quanto para um amarelo, um laranja, até um avermelhado. Principalmente ao amanhecer e ao anoitecer, a gente consegue ver o céu com outras colorações. Durante o dia, a maior parte é azul, justamente por causa da inclinação da atmosfera naquele momento. Como tarefa para a próxima aula, a gente vai fazer a correção na aula do Zoom na quarta-feira. Ficam então as páginas 50 e 53 da apostila, exercícios de 1 a 4 na página 50, 5, 8, 9 e 10 na página 53. No caderno de atividades, a tarefa é a página 27, exercícios 22, 23, 24 e 25. Obrigado e a gente se vê na quarta-feira. Abraço!